Por que ao longo da nossa vida, muitos de nós não nos sentimos vencedores? Não nos sentimos capazes. E não sabemos o sentido que nos fez nascer para essa vida. Meu nome é Camila Machado e eu vim aqui te provar que roubaram a tua identidade sem você perceber. Fala pessoal, hoje eu vim aqui trazer pra você uma informação que mudou completamente a minha vida, eu acredito que vai mudar a sua também. Roubaram a nossa identidade e a gente nem percebeu. Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que eu não sou especialista, eu sou simplesmente uma pessoa que tá vivendo um processo de transformação na minha capacidade emocional e tô tentando compartilhar isso com vocês. Tudo que eu sei, eu tô aprendendo com a família Vieira em si, que é o Paulo Vieira, Camila Vieira, Júlia Vieira. Só que a responsabilidade de como isso tá sendo passado nesse vídeo é minha, ok? Vamos lá pro vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês com isso e isso, um papel e uma bolinha, como que fizeram pra deturpar a nossa identidade. O que é deturpar? A palavra deturpar, sobre o significado do dicionário, significa alterar o sentido de alguma coisa, desfigurar, desvirtuar, desacreditar, diminuir, tirar a virtude ou o merecimento. Quando eu falo que deturpar a nossa identidade, significa que ao longo da nossa vida, tudo que nós vivemos tirou a gente do foco daquilo que a gente realmente nasceu para viver. Você não é o que você acha que você é. Você não é o que as pessoas acham que você é. O que as pessoas falam a teu respeito não tem capacidade de te definir. A sua identidade não está baseada naquilo que as pessoas falam de você. A única coisa que te define é a sua identidade. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar, vou te provar que você acreditou a vida inteira em uma mentira. E para fazer parte desse vídeo, eu vou chamar alguém muito, muito, muito especial pra mim. Vem pra cá! Não tava combinado isso, não. Eu! Quem é você? Filha mais importante da vida dela. Essa aqui é minha filha, essa aqui é a Lisa Eduarda. É a razão pela qual eu comecei a estudar, a correr atrás de inteligência emocional para poder ensinar ela. Aprendeu comigo. Não, eu te ensinei e você também me ensina muito. E ela é a razão pela qual eu comecei a estudar e procurar sempre ser alguém melhor para que ela não sofresse o que eu sofri e durante toda a minha vida, tá? Mas primeira coisa que eu preciso deixar bem claro, postura. Eu sendo mãe. Postura. Primeira coisa que eu preciso deixar muito bem claro. Nós nascemos para sermos amados e para amar. A nossa primeira versão, nossa fundação, ao intuito que Deus nos mandou para a Terra, é para amar e ser amados. Isso está muito claro na palavra de Deus. Lá em 1 João 4,7 diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em 1 João 4,8 também diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. A palavra de Deus também nos diz que nós nascemos para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8,37 diz o seguinte: Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Resumindo, nós nascemos para ser amados, amar e sermos vencedores. E por que ao longo da nossa vida a gente não se sente assim? Isso, gente. Vencedores. Palavra pra sua vida. Pra sua também. Pra mim e pra sua vida. E por que a gente não vive isso na nossa vida? Porque muita coisa acontece na nossa trajetória que nos faz acreditar na mentira em que nós não nascemos para ser tudo isso. Por que nós nos perdemos no meio do caminho? Um dos motivos é que nós perdemos a nossa real identidade ao longo da nossa vida. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo.
Então, se alguma dessas 3 características elas não forem alimentadas e não forem tratadas como devem ser, nossa vida entra em desequilíbrio. Muitas das vezes nós achamos que o problema da nossa vida se dá por não estarmos ligados com Deus de forma verdadeira e genuína. E sim, isso é verdade. Porém, nem tudo que está errado está ligado somente ao espírito. Mas muita coisa acontece por construirmos, consciente ou inconscientemente, feridas na nossa alma, nas nossas emoções. Essas feridas, elas são decorrentes de experiências que a gente passa ao longo de toda a nossa vida, de quando nós nascemos até agora. As experiências que você teve e que você tem determinam o que você é hoje. Então, que tipos de experiências você tem ao longo da tua vida? Você teve, você está tendo ao longo da tua vida. E essas experiências vão gerando dentro de nós crenças. O que são crenças? Crenças são coisas que nós acreditamos. Situações, palavras, vão gerando dentro de nós verdades ou mentiras que nós acreditamos e levamos pro resto da vida inteira. Essas crenças como se fossem verdades, mesmo a gente não sabendo se elas realmente são. Nós temos 3 tipos de crenças que são as principais, que elas são formadas desde a nossa infância. Até a gente ficar grande. Essas crenças são a crença de capacidade, de identidade e de merecimento, tá? Essas crenças são formadas na nossa infância, desde a nossa infância até a nossa fase adulta. Então, crença de identidade é ser, é o que eu sou. Crença de capacidade é fazer, eu faço. E crença de merecimento é o ter, eu mereço. Relacionado ao que eu mereço, o que eu acho que eu mereço. Então, essas crenças vão lidando desde lá da infância até agora. Por que eu trouxe a Liz aqui? Ela é a personagem principal desse conhecimento. Vídeo. Desse vídeo. É a mesma coisa, né? Não, o vídeo é uma coisa, o conhecimento é outra. Mas o vídeo está ligado no conhecimento agora. Por que eu trouxe a Liz aqui? Porque eu sou bonita. Também. Maravilhosa. Mas por que eu trouxe ela aqui? Por que você acha que você tá aqui? Porque quando eu era criança, a minha mãe, ela não era uma mãe maravilhosa que nem hoje. Ela era uma mãe muito boa, só que não até hoje. Então, a Liz está aqui hoje porque muitas das coisas que aconteceram, que me fez entender o que é identidade, eu passei com ela. Então, como eu falei antes, nós temos 3 crenças que são as principais, que elas começam desde a infância. Então, quais são as principais pessoas? O nosso primeiro relacionamento quando a gente vem para o mundo são os nossos pais. Então, eles são os personagens principais que nos implementam nossas primeiras crenças. Então, se as nossas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento não forem fortalecidas principalmente pelos nossos pais, que são os nossos principais relacionamentos, ou pela pessoa que está ali, que está nos criando, que tem responsabilidade, que tem uma autoridade sobre a nossa vida, nós crescemos de uma forma totalmente deturpada. Pera aí que eu vou explicar. Por exemplo, eu, quando criança, eu me sentia muito fraca, eu chorava demais, eu tinha medo de tudo. Quando a Liz nasceu, a primeira coisa que eu não queria que ela fosse era que fosse como eu. Que ela não chorasse, que ela não fosse, demonstrasse fragilidade. Então, por causa disso, eu comecei a não, no nosso dia a dia, sempre amei muito, sempre amo incondicionalmente. Isso aqui é uma coisa, uma fofa da minha vida. Eu amo, é o amor da minha vida. Se não fosse ela na minha vida, hoje a minha vida estaria totalmente desamparada. E é só que assim, eu acabei, de uma certa forma, não aceitando o jeitinho dela, porque parecia muito comigo. Porque veio de confronto comigo. Porque eu não queria, quando ela chorava, eu queria que ela parasse de chorar. Eu não gostava que ela chorava. Eu não gostava que ela fizesse gracinha, porque isso me remetia à fraqueza. E aí eu começava a podar ela, começava às vezes até a ser grossa com ela, pra ela que ela parasse com aquilo. Então eu menosprezava o sentimento dela, menosprezava o jeitinho dela, porque eu não queria que ela se parecesse comigo. E me diz, filha, o que você sentia com tudo isso? Não me lembro de muita coisa, mas eu acho que eu me sentia horrível. Tinha vezes que eu queria até fugir, e tinha vezes que eu queria bater em mim. Eu não gostava de mim, porque teve um dia que minha mãe perguntou se eu tava brava com ela. Eu falei que eu tava brava comigo, que eu queria me mudar, eu não queria ser eu. E é isso que acontece, gente. Porque o que ela começou a acreditar?
ela começou a acreditar numa mentira. Eu nunca, jamais eu deixei de amar ela. Só que não adianta eu amar ela e ela não perceber o meu amor. Então ela não se sentia amada. Ela não se sentia amada, ela começou a não se amar. E isso afetou a identidade dela. Pessoal, a Alice se emocionou, então ela não vai continuar o vídeo, tá? Mas eu acredito muito no propósito desse vídeo. Como esse entendimento me libertou e me salvou de uma coisa que seria terrível se eu não tivesse atentado pra isso. Então, nossa primeira crença de identidade. Nossa primeira crença é identidade. Quando nossa identidade não é fortalecida, a gente acredita que a gente não tem essa identidade. Tudo que uma criança precisa é ser aceita do jeito que ela é, tá? Então, se a criança chora, é porque tem alguma coisa incomodando ela e nós precisamos acolher ela e não condenar ela pela atitude dela, mas saber o que causou aquilo. Amparar ela, dizer eu tô aqui. Talvez você não foi acolhido, talvez não te acolheram no teu choro, nos momentos mais de conflito com você mesmo, com os seus sentimentos. Você não teve quem te apoiasse, você foi deixado de castigo, você foi maltratado, bateram em você, abusaram de você. Não sei o que pode ter acontecido, mas isso afetou lá dentro da tua identidade, da tua crença de identidade. Você começou a não gostar de você mesmo. Você começou a não acreditar que você é alguém na vida. Segunda crença, a crença de capacidade. Vou trazer exemplos também daqui de casa, porque é a minha vivência, eu tô compartilhando com vocês a minha vivência. Então, o que acontecia? No dia a dia, como eu queria que a Liz, ela percebesse que tudo tem consequência, o que eu fazia? Quando ela fazia alguma coisa positiva, ela acertava, eu validava ela, dava beijo, dava abraço. Mas quando ela errava em qualquer coisa, seja o mínimo possível, eu criticava, eu condenava. O jeito como eu falava com ela não transparecia amor e correção. Eu acabava criticando severamente ela, às vezes colocando de castigo, às vezes falando palavras que machucavam o coraçãozinho dela. Então isso fazia com que ela começou a entender como essa atitude minha. Poxa, quando eu faço alguma coisa boa, eu sou amada. Quando eu não faço alguma coisa boa, eu sou criticada, eu não sou amada. Então eu preciso sempre acertar. Eu preciso sempre acertar, eu preciso fazer para que as pessoas me amem. E não, gente, isso é outra mentira que a gente acredita. A gente não é o que a gente faz. Nós somos o que somos. Nós nascemos para ser aquilo que nascemos, para ter nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós nascemos para ser amados, para amar e para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando ela começou a entender isso, e quando eu percebi isso, eu mudei a estratégia, eu mudei meu vocabulário, eu mudei. Falei, filha, não importa o que você faça, de bom ou de ruim, eu sempre vou te amar. Eu sempre vou te amar. As coisas que você faz não te definem. As notas da escola não te definem. Você é inteligente, independente da nota alta ou da nota baixa. Eu te amo, você errando, você acertando. E o que eu mudei? Eu comecei a fazer com que, quando ela errasse, eu não criticava, mas eu parei de criticar. Eu não comecei a não criticar mais ela. E não criticando mais ela, e amparando ela, e acolhendo ela, e trazendo conforto pro coração dela, ela começou a se sentir mais confiante, se sentir amada. Então talvez você também não foi validado. Talvez te criticaram pelo que você fazia. Talvez te condenaram pelas coisas erradas, mas você era só uma criança. Você era só uma criança, você não sabia ainda o que era certo e o que era errado. Mas os adultos, nós como os adultos, nós temos tendência de repetir padrões. Aquilo que fizeram com a gente repete inconscientemente. Então não é culpa sua, não é culpa dos teus pais, porque eles também são vítimas. Nós somos vítimas de outras vítimas. E a última crença, das três mais importantes, a última crença é a crença de merecimento. Muitas vezes a gente não tem a vida que a gente quer ter porque a gente não se acha merecedor disso. Ah, mas eu quero ser rica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas a gente sem querer se sabota. E olha só, uma atitude que eu tive. Eu queria mostrar pra Liz, dar valor nas coisas. Então muitas vezes eu tinha condições de comprar uma coisa que ela queria, mas eu não comprava. Porque eu queria que ela ouvisse o não. E que eu queria que ela desse valor nas coisas que ela não tinha. Então isso começou a gerar nela uma crença de falta de merecimento, que ela não se sentia merecedora de ter coisas boas. Ela via as amigas dela tendo coisas boas
E quando ela me pedia para ter as mesmas coisas das amigas, eu não comprava. Porque não é porque suas amigas têm que você tem que ter. Não é porque fulana tem que você tem que ter. Então eu não comprava, às vezes até de propósito, porque eu queria que ela entendesse que ela tinha que dar valor naquilo. E eu comecei a gerar nela uma sensação de falta de merecimento. Poxa, todo mundo merece, menos eu. Isso gera na gente, quando adulto, a gente vai se auto-sabotar, porque a gente não se sente merecedor daquilo. Então a gente se procrastina, a gente não faz o que deveria fazer, porque a gente se sabota. Porque a gente não é merecedor. Poxa, ter uma vida milionária não é pra mim. Poxa, ser rico não é pra mim. Ter uma tal coisa não é pra mim. Porque eu não sou merecedora disso. Eu cresci minha vida inteira acreditando que eu não era merecedora. Então, são pequenas situações que eu tô compartilhando da minha vida pessoal, para que vocês entendam que o que aconteceu durante toda a tua vida não te define. A responsabilidade da tua vida é só sua. O que aconteceu na tua infância foi a responsabilidade dos teus pais, mas agora você tem capacidade, você é o único responsável pela tua vida. Você consegue mudar de hoje pra frente. Vai ser fácil? Não. Nenhuma mudança é fácil. Mas se a gente não tomar a autorresponsabilidade da nossa própria vida, entender que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados, a nossa vida não vai mudar. Porque é muito mais fácil nós culparmos. Porque a minha vida tá assim porque minha mãe me criou assim, minha vida tá assim porque meu pai fez isso comigo, minha vida tá assim porque eu sofri isso, isso e isso, porque eu não consigo, porque eu não sou, porque eu não mereço. Se nós não entendermos que a gente precisa mudar isso, o que a gente acha que define a gente, nós não vamos viver o que a gente nasceu para viver. E olha o que acontece. Agora eu vou para didática. Eu tenho aqui uma bolinha, que quando eu comecei a ensinar isso pra Liz, eu comecei a participar mais pra didática. Essa bolinha é nossa identidade de vencedores. Vamos tratar assim, nossa identidade de vencedores. Nós nascemos e no nosso DNA estava um DNA de vencedor. E o que acontece depois que a gente nasce? A gente vive experiências em relacionamentos, é o tempo todo relacionamento. Relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, com tios, com primos, com os avós. E essas experiências vão gerando dentro de nós crenças. E essas crenças, nós tendemos a ter elas como verdade. E às vezes não é a verdade da nossa vida. Então nós nascemos para ser vencedores. E o que acontece? Nós temos experiências, e as nossas experiências elas causam em nós sentimentos que são falsas verdades. A Liz, por exemplo, ela acreditava que eu não amava ela. Por quê? Porque eu não demonstrava o amor que ela precisava ser preenchida. Então, aconteceu uma situação, falei, poxa, eu não sou amada. Então, aqui, eu vou simbolizar esse papel como crenças. Eu não sou amada. E o que acontece? Isso vira uma verdade para ela. Isso virou uma verdade. Aí acontece outra experiência. Como eu falei, ela era validada quando acertava e era criticada quando errava. Então, ela começou a entender que ela era o que ela fazia. Isso foi outra mentira que virou uma crença na vida dela. Então, ela começou a acreditar nessas falsas verdades, nessas mentiras. Aconteceu outra coisa. Eu vou citar todos os exemplos que eu dei. Eu não comprava as coisas pra ela porque eu queria que ela tivesse entendimento do que é dar valor às coisas. Então, ela começou a acreditar que ela não merecia as coisas. Isso foi cobrindo toda a real identidade dela. Ela nasceu pra quê? Pra ser vencedora. Mas todas as experiências que ela teve durante a vida dela, o que ia acontecer com ela na fase adulta? Ela ia acreditar que ela não era amada, que ela era o que ela fazia de bom para as pessoas, que quando ela errasse ela não era amada, e ela ia acreditar que ela não merecia uma vida de abundância, que foi a vida que Jesus morreu na cruz por nós. O sacrifício que ele fez por nós foi para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ela não iria acreditar nisso. E tudo o que a gente viveu desde a nossa infância até a nossa fase adulta nos fez viver uma identidade deturpada. Isso quer dizer o quê? Que nós vivemos uma mentira. A nossa vida não é o que nós vivemos. A nossa vida não pode ser baseada no que as pessoas falaram que a gente é. Às vezes te chamaram de burro, te chamaram de fracassado, te chamaram de idiota, te falaram que você não tem capacidade, que você não vai conseguir. Isso não te define. O que te define é a tua real identidade. Nós nascemos para ser vencedores. Nós nascemos para sermos amados, para amar.
E por que isso não acontece na nossa vida? Por causa das nossas experiências, das nossas crenças. Tudo que nós vivemos esconde a nossa identidade. Lembra da nossa identidade? Era azulzinha. Cadê ela? Você consegue ver ela aqui? Ninguém consegue ver mais. Então a nossa identidade, nossa real identidade está escondida atrás de todas as mentiras que a gente acredita. Então nós precisamos o quê? Reprogramar as nossas crenças com novas experiências. Acreditar naquilo que realmente é verdade. Você é amado sim. Você é capaz sim. Você é merecedor sim. Nós somos. Então aqui, ó, eu preciso tirar essa crença de quem eu não mereço e colocar uma crença verdadeira e jogar isso aqui fora. Nós não apagamos o que nós vivemos, nós podemos ressignificar com experiências novas. Tá? Nós precisamos reprogramar a crença de que nós somos o que nós fazemos. E nós precisamos entender a nossa real identidade e aceitar aquilo que a gente é, para a gente conseguir viver a nossa verdadeira identidade e viver tudo o que nós nascemos para viver. Abundância em todas as áreas da nossa vida. Enquanto nós não consertarmos a nossa identidade, enquanto nós não entendermos a nossa real identidade, os nossos resultados, a nossa vida, o nosso futuro, nunca vai ser o que deveria ser. As nossas crenças foram formadas por experiências que nós vivemos. Para formar novas crenças, comece mudando as suas experiências. Gente, existem ferramentas, existem treinamentos. O que eu indico para vocês é estude inteligência emocional. Porque a partir do momento em que eu comecei a estudar inteligência emocional, eu comecei a ressignificar o meu relacionamento com a minha filha para que ela não passe a vida inteira dela vivendo uma falsa identidade, acreditando em mentiras. E eu preciso melhorar muito ainda. Mas as mentiras em que eu vivi, eu não quero que ela viva. Então eu comecei a aceitar ela com o jeitinho dela, com as gracinhas, com os choros, com as dificuldades, porque ela ainda é só uma criança. Ela é só uma criança e precisa de alguém que ampare ela, que cuide, que acolhe, que direcione, que dê limites, mas que não critique. Crítica não ajuda ninguém. A crítica somente fez com que eu despejasse nela a raiva que eu tinha guardada dentro de mim de outras situações. Então eu descontava nela aquilo que eu não pude descontar quando aconteceu comigo na minha infância. Então isso fez com que isso abalasse a identidade dela. Ela olhar pra mim e falar que ela não se sentia amada, que ela não amava ela mesma. Isso afeta diretamente a identidade dela. Eu não sou formada, eu não tenho como passar pra vocês ferramentas, mas eu indico a Febracis. Aqui embaixo eu vou deixar o @ deles, o canal deles. Paulo Vieira, Camila Vieira e Júlia Vieira, que é a filha deles também. Eles têm livros, treinamentos, técnicas, o método CIS, que vai fazer com que você consiga reprogramar suas crenças e viver a sua real identidade, viver aquilo que você nasceu para viver. Eu vou viver aquilo que eu nasci para viver. Existem muitas coisas na minha vida que eu preciso reprogramar. Existem muitas coisas na minha vida que eu preciso viver. Isso que eu vivo hoje, eu estou colhendo os resultados que eu plantei, baseado nas crenças que eu tinha. Então, se eu vivo uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida em que não é abundância, eu estou vivendo uma deturpação da minha identidade, porque eu fui criada para viver da abundância. E se eu ainda não vivo a abundância na minha vida, eu estou vivendo uma vida que não é minha. Só que a gente precisa primeiro mudar nossa mentalidade. A palavra de Deus diz: nós precisamos transformar através da renovação da nossa mente. Então, onde começa a mudança da nossa vida? Aqui, na nossa mente. Quando nós dermos um basta na situação que a gente vive, correr atrás de conhecimento, porque a palavra de Deus também diz que nós perecemos por falta de conhecimento. A minha filha ia perecer, eu ia perecer, porque eu não tinha buscado conhecimento. A partir do momento que eu busquei conhecimento, principalmente na palavra de Deus, e em pessoas e lugares que tinham competência para me ajudar com isso, eu comecei a mudar a história da minha vida, da vida da minha filha e do nosso relacionamento. Então eu falo para vocês, busquem conhecimento para que vocês vivam a verdadeira e real identidade que vocês nasceram para viver. Vocês não nasceram para viver isso que vocês estão vivendo. Se a sua vida é de escassez, se você não tem abundância na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com os teus filhos, no seu relacionamento com o teu cônjuge, então você não está vivendo a sua real identidade, não está vivendo aquilo que você nasceu para viver. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e que esse conteúdo tenha te feito refletir sobre a sua vida. Se você gostou,
curte esse vídeo, deixa o teu like aqui, deixa um comentário, fala aquilo que veio no teu coração, o que você achou desse vídeo. E mais uma vez, eu não sou especialista, eu estou trazendo uma experiência minha para compartilhar com vocês. E para dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. Busquem ajuda se vocês precisarem, busquem conhecimento para mudar a sua verdadeira, para viver a sua verdadeira vida, aquela vida que Deus fez para você. Todo mundo nasceu com um propósito. E agora eu vou chamar alguém para dar tchau para vocês, que ela já tá aqui. Tchau! Veio dar tchau, já tá recuperada. E é o grande amor da minha vida. E veio para trazer mais luz de Deus pra minha vida. Tchau! Tchau! Princesa Ai, linda. vai ficar aqui.